Imagine por um momento estar no meio de uma tempestade financeira. As dívidas crescem, o mercado se torna instável e as preocupações com o futuro se acumulam. A maioria de nós já esteve lá, enfrentando desafios financeiros que parecem intransponíveis. Mas, e se houvesse uma maneira de enfrentar essas tempestades com calma, clareza e sabedoria? Hoje, vamos mergulhar na arte estoica de lidar com as finanças. A filosofia estoica, nascida há milhares de anos, oferece lições poderosas que podem transformar a maneira como encaramos o dinheiro, os investimentos e, principalmente, as decisões financeiras em tempos de crise. Vamos explorar como os antigos filósofos estoicos, pessoas como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, lidavam com questões que ainda são extremamente relevantes hoje. Como podemos aplicar seus ensinamentos ao nosso mundo moderno, onde o dinheiro desempenha um papel central em quase todos os aspectos de nossas vidas? O que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia prática que nasceu na Grécia Antiga, por volta de 300 a.C., fundada por Zenão de Cítio. Diferente de muitas outras escolas filosóficas, o estoicismo não busca respostas abstratas sobre o universo ou questões metafísicas profundas, mas sim oferece um guia para viver uma vida boa. Para os estoicos, a felicidade verdadeira não depende de fatores externos, mas do controle interno, de nossas atitudes e escolhas. Epicteto, um dos principais expoentes do estoicismo, era um escravo liberto que acreditava que a verdadeira liberdade vem de dentro. Ele nos ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Essa visão é fundamental para entendermos como os estoicos encaravam o mundo e é o alicerce para aplicarmos seus ensinamentos às finanças. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos deixou um legado em seus escritos. Ele nos lembra constantemente que devemos viver em harmonia com a natureza e aceitar o que não podemos mudar. Mas o que isso tem a ver com dinheiro? Mais do que podemos imaginar. Viver em harmonia com a natureza significa também entender o papel do dinheiro em nossas vidas e não deixar que ele nos controle. Lição 1. O dinheiro não é o objetivo final. O dinheiro para os estoicos é uma ferramenta, não um objetivo final. Em uma sociedade onde o valor de uma pessoa muitas vezes é medido pela quantidade de riqueza que ela acumula, os estoicos nos oferecem uma perspectiva radicalmente diferente. Sêneca, um dos homens mais ricos de Roma e um dos maiores filósofos estoicos, dizia que a riqueza é o escravo do sábio, mas o senhor do tolo. Ele reconhecia que o dinheiro tem seu lugar, mas que não deveria nunca dominar nossas vidas. Imagine que você está em Roma antiga, cercado de luxo e opulência. Sêneca, que tinha acesso a todas as riquezas do império, poderia ter vivido como um verdadeiro hedonista. No entanto, ele escolheu a moderação e o uso sábio de sua fortuna. Ele sabia que a riqueza, embora útil, não trazia felicidade em si mesma. Em vez disso, ele usava seu dinheiro para promover o bem, para ajudar amigos e para cultivar suas virtudes. Hoje vemos exemplos de filantropos que seguem uma filosofia similar, usando sua riqueza para causas maiores em vez de simplesmente acumular bens. Esses são exemplos de como o pensamento estoico pode ser aplicado na prática. Não se trata de quanto dinheiro você tem, mas de como você o usa para promover um bem maior. Imagine agora você pagando uma dívida pesada e, ao mesmo tempo, sentindo uma leveza na alma. Para os estoicos, livrar-se da preocupação com o dinheiro é muito mais valioso do que acumular fortunas. Quando você se livra do peso das dívidas ou do medo constante de perder o que tem, você abre espaço para algo muito mais importante: a paz de espírito. Lição 2. O controle das emoções nas decisões financeiras. Uma das lições mais importantes que os estoicos nos ensinam é o controle das emoções. No mundo financeiro, onde decisões são muitas vezes impulsionadas pelo medo e pela ganância, essa lição é mais relevante do que nunca.
Quando os mercados caem ou quando enfrentamos crises financeiras, é fácil ser dominado pelo pânico. Mas Epicteto nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Isso significa que não é o mercado em si que nos afeta, mas como interpretamos os acontecimentos. Imagine a tranquilidade de tomar decisões financeiras com base na razão e não no medo. A visão estoica nos encoraja a adotar uma postura de equanimidade, analisando cada situação com clareza e sem nos deixarmos levar pela euforia ou pelo desespero. No mercado financeiro, onde as oscilações são inevitáveis, essa postura pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. Pense no último grande crash financeiro. Enquanto muitos investidores perderam tudo, outros que mantiveram a calma e analisaram a situação com a mente clara, conseguiram não apenas preservar, mas até crescer suas fortunas. Esse é o poder de uma mente estoica em ação. Uma mente que entende que as perdas e ganhos são parte do jogo e que a verdadeira vitória está em como você joga, não em quanto você ganha. Vamos nos lembrar de figuras como Warren Buffett, que frequentemente ecoa princípios semelhantes aos estoicos, aconselhando investidores a serem medrosos quando os outros são gananciosos e gananciosos quando os outros são medrosos. Esse conselho reflete diretamente a filosofia estoica. Não deixe que as emoções dos outros guiem suas decisões. Em vez disso, mantenha seu próprio curso, baseado na razão e na análise cuidadosa. Lição 3. A importância da moderação e da frugalidade. Para os estoicos, a moderação é uma virtude. Isso não significa abster-se de todos os prazeres ou viver uma vida de austeridade extrema, mas sim encontrar um equilíbrio onde você não é dominado pelo desejo de sempre ter mais. Sêneca enfatiza que contentar-se com pouco é riqueza. E em um mundo onde somos constantemente bombardeados com mensagens de consumo, a prática da frugalidade estoica nos ensina a valorizar o que realmente importa. Imagine a paz de saber que você não precisa de mais para ser feliz, que a verdadeira riqueza está em apreciar o que você já tem. No estoicismo, essa prática de frugalidade não é vista como uma limitação, mas como uma liberdade. Quando você não está preso ao ciclo interminável de querer mais, você é verdadeiramente livre para viver conforme suas próprias condições. Em vez de gastar dinheiro em bens materiais que perdem o valor ao longo do tempo, os estoicos nos encorajam a investir em experiências, em relacionamentos e no desenvolvimento pessoal. Afinal, essas são as coisas que realmente trazem felicidade duradoura. Uma viagem que enriquece sua alma, uma conversa profunda com um amigo, ou o tempo dedicado a aprender algo novo. Essas são as verdadeiras riquezas da vida. E esse é um valor que podemos passar para as próximas gerações. Ensinar nossos filhos a valorizar o suficiente, a não serem escravos do consumo desenfreado, e a encontrar alegria nas coisas simples é um presente que os preparará para uma vida plena e equilibrada. Existem muitas histórias inspiradoras de pessoas que optaram por uma vida frugal e encontraram felicidade em coisas simples. Um exemplo é a família que decidiu vender sua casa grande na cidade e se mudar para uma pequena fazenda, onde poderiam cultivar seus próprios alimentos e viver de forma mais autossuficiente. O que eles descobriram foi que, ao se livrarem das pressões financeiras da cidade, eles ganharam algo muito mais valioso: tempo e paz de espírito. Lição 4. A arte de investir com sabedoria. O investimento, do ponto de vista estoico, deve ser feito com paciência e sabedoria. Não se trata de buscar ganhos rápidos, mas de construir algo que resista ao tempo. Marco Aurélio nos lembra que o que não é útil à colmeia, não é útil à abelha. Isso significa que nossos investimentos devem ser feitos não apenas para benefício próprio, mas também com um senso de responsabilidade e impacto positivo. Vamos pensar em investimentos que vão além do financeiro. Investir em educação, por exemplo, é uma das decisões mais sábias que alguém pode fazer.
O conhecimento é um ativo que nunca perde valor, e quanto mais investimos em nossa própria educação ou na de nossos filhos, mais nos preparamos para enfrentar os desafios que virão. Além disso, os estoicos nos encorajariam a investir em projetos que tragam benefícios não apenas para nós, mas para a sociedade como um todo. Negócios sustentáveis, que respeitam o meio ambiente e promovem o bem-estar das comunidades, são exemplos de investimentos que seguem essa linha de pensamento. Quando investimos em algo que é bom para o todo, estamos, na verdade, fortalecendo nossa própria posição, pois fazemos parte desse todo. Pense em investidores que optaram por negócios éticos, mesmo quando o retorno financeiro inicial não parecia promissor. Com o tempo, esses negócios não apenas prosperaram, mas também criaram impacto positivo em suas comunidades e no mundo. Isso nos mostra que o investimento sábio é aquele que leva em conta o longo prazo, não apenas o retorno financeiro imediato. E no nível pessoal, essa filosofia pode ser aplicada ao revisar suas próprias finanças. Ao planejar seus investimentos, considere não apenas o potencial de lucro, mas também o impacto que seu dinheiro terá no mundo. Isso não só traz uma sensação de propósito, mas também pode ser uma estratégia financeira sólida, já que empresas e projetos que têm uma visão ética e sustentável tendem a resistir melhor às crises. Lição 5. A aceitação do inevitável e o desapego. Finalmente, um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo é a aceitação do inevitável. No mundo financeiro, perdas são uma realidade. Seja uma queda no mercado de ações, uma má decisão de investimento ou uma crise econômica global, é impossível evitar completamente as adversidades. Mas como Epicteto dizia, não espere que as coisas aconteçam como você deseja. Deseje que aconteçam como acontecem, e você prosperará. O desapego estoico nos ajuda a lidar com essas perdas. Quando aceitamos que o controle que temos sobre os eventos externos é limitado, podemos nos concentrar no que realmente importa: nossas ações e reações. Aceitar uma perda não significa desistir, mas sim entender que ela faz parte do processo e que podemos aprender com ela. Imagine ter a força de enfrentar uma grande perda financeira e ainda encontrar motivação para seguir em frente. Esse é o verdadeiro poder do desapego. Ao desapegar do resultado, você se liberta para focar no processo, no que está sob seu controle. E muitas vezes, esse desapego leva a melhores decisões no futuro, pois você não está mais preso ao medo de perder. Existem muitas histórias de pessoas que enfrentaram falências devastadoras, mas que usaram esses momentos como trampolins para um novo começo. Ao aceitar o que aconteceu e aprender com seus erros, esses indivíduos conseguiram não apenas se recuperar, mas prosperar em suas novas empreitadas. O estoicismo nos ensina que a adversidade é uma oportunidade para crescimento e que cada perda pode ser o início de algo novo. Esse é um valor que podemos ensinar aos nossos filhos também. Ao mostrar-lhes que o valor não está em evitar perdas a qualquer custo, mas em como lidamos com elas, estamos preparando-os para enfrentar o mundo com resiliência e coragem. O desapego estoico é uma lição que transcende as finanças. É um princípio para toda a vida. Lição 6. A finança como caminho para a virtude. Quando aplicamos os princípios do estoicismo em nossas finanças, não estamos apenas lidando com dinheiro, estamos moldando nosso caráter e vivendo de acordo com nossas virtudes. O dinheiro pode ser uma ferramenta poderosa, mas a verdadeira riqueza está em como o usamos para viver uma vida de sabedoria, coragem, justiça e temperança. Assim, da próxima vez que você enfrentar uma decisão financeira, lembre-se, o estoicismo oferece não só respostas, mas uma nova maneira de enxergar o mundo. Uma maneira onde as finanças são um meio para um fim maior, a virtude. Porque no final, o que realmente importa não é quanto você possui, mas o que você faz com o que tem.
Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre como aplicar o estoicismo em diferentes aspectos da sua vida, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima, e lembre-se, o controle da sua vida começa com o controle da sua mente.